Galera, não é de hoje que o Ciro Gomes ele tá correndo de mãos dadas com a extrema direita. E eu já trouxe aqui um momento em que o Ciro ficou defendendo o Renan Santos e o Caiado. E ele fez esse novo aceno direto aqui, principalmente por Renan Santos. Vamos ver isso aqui comigo, mas eu peço para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, hype esse vídeo, curta esse vídeo, comente, Pix aqui se você puder ajudar, seja membro para colaborar com esse canal e ter conteúdos exclusivos. Claro, se você puder e quiser. Vamos ver aí. Veja, o Renan é uma pessoa que eu tenho prestado atenção nele e até já conversamos. Ele trocou uma ideia comigo, eu não tenho compromisso com ninguém. Ainda hoje eu recebi um recado que ele quer falar comigo, como eu também troco ideias com o Ronaldo Caiado. Por quê? Porque eles veem em mim uma pessoa que escreveu livros sobre o Brasil, uma pessoa que já foi ministro da Integração Nacional, uma pessoa que já foi ministro da Fazenda, e eu tenho um punhado de ideias e de pessoas no Brasil inteiro disponíveis para ajudar a qualquer um que me procure para ser ajudado, porque o que eu amo é mesmo o Brasil. E o Renan é definitivamente um talento. Claro que falta maturidade, ainda tem uma estrada grande para compreender, mas eu acho que a inteligência dele, a coragem dele de negar todo o sistema é interessante, especialmente para os jovens brasileiros. Vamos lembrar o seguinte, né? O Ciro Gomes ele foi ministro da Fazenda do Itamar Franco, governo neoliberal, beleza? E ministro da Integração Nacional de quem? Luiz Inácio Lula da Silva, tá? O cara que hoje ele diz odiar, certo? Ficou aí o primeiro mandato do Lula praticamente inteiro para depois provavelmente concorrer a alguma coisa, não tenho certeza. Vamos continuar aqui, beleza? Só antes aí, por que você tá falando aí de que ele foi ministro do Lula? Porque é importante, né? É importante. Porque se ele diz que o Lula é uma merda, é um bosta, é um fracassado, isso aí, que ele foi corrupto e tal, ou seja, ele foi ministro de um governo corrupto, então supostamente ele teria feito alguma coisa, ou ao menos prevaricou, que é quando você vê um crime acontecendo e você escolhe cometer um crime de prevaricação e fingir que não tá vendo. Vamos lá, seguindo. Renan Santos é um candidato reacionário. Ele não tem nada de inteligente, ele não tem nada de ele é um candidato que tem gente que chama de burro. Eu acho que burro é um exagero porque ele tem uma inteligência de manipulação. Ele pode ser ignorante nos temas a que ele se propõe falar, mas a retórica dele não é que ele seja, nossa, como ele é bom em falar. Não, mas a forma como ele fala convence muita gente. E não é que tá convencendo o Ciro não, tá? É porque o Ciro, ele tá se aproveitando do momento para angariar votos. Assim como o Ciro fez entrar no PSDB, sair do PDT, Partido da Rosinha, que é de esquerda, e ele vai pro PSDB, ele faz isso para se descolar completamente da esquerda, apesar de que tem muita gente que se diz de esquerda que tá apoiando. Ele sai, volta para as origens, né, de direita dele, que ele sempre foi de direita. E aí o que é que ele faz? Se alia ao Jair Bolsonaro. Se alia, ou melhor, não Jair Bolsonaro, bolsonarismo, né? Ele fica com raiva quando o pessoal diz que ele é apoiador do Flávio Bolsonaro. Ora, se ele tá com o maior apoio, que é o PL, partido do Flávio Bolsonaro, quem é o candidato dele a presidente? Se ele não vai votar no Lula, ele vai votar em quem? Porque ele tá em oposição ao Lula, perfeito? Ele é oposto ao Lula nesse momento. Vive de dizer que o PT destruiu o país. E repetindo, né? Ele se gaba de ser ministro da Integração Nacional. De quem? Do Lula. Então o Ciro ajudou a destruir o país nesse período aqui. Ele ajudou, gente, a destruir o país. O Ciro é do céu ao inferno, né? Ao mesmo tempo em que ele foi ministro da Fazenda de um governo neoliberal, o Ciro vive falando aí, não, PND, porque tem que industrializar o Brasil. Mas ele foi ministro na época, né, onde a galera implodiu a indústria nacional, que foi no período do Collor ao FHC, né? Principalmente o FHC e aqui o germe do FHC, que foi o Itamar Franco. Essas pessoas destruíram as bases da indústria nacional. Se a gente passa por esse sufoco hoje na indústria, que temos essa patinada, mesmo com incentivo, com tudo, a gente ainda engatinha, né, na média, né? Na média, a gente é muito aquém do que a gente gostaria de ser. Muito se deve ao passado aí, à história do Brasil, que foi construir do Vargas começou construindo as bases da indústria nacional, seguimos,
tivemos JK, tivemos, bem ou mal, a ditadura militar, que sim, pensando na indústria, eles fortaleceram a indústria brasileira. E tá defendendo a ditadura. Para de ser idiota, não tô defendendo a ditadura. Eu tô falando questões de indústria nacional, de que eles tiveram alguns avanços, tá? Mas problemas econômicos 1000 para falar aqui, tá? Então tô falando que a economia foi boa. Então, chega no Collor tira as tarifas completamente, ele zera as tarifas de importação, começa a quebradeira. Quando chega no Itamar, manteve a política, vai passando para o FHC consolida isso com todas aquelas privatizações, com toda a quebradeira de indústria também, porque ele continuou zerando tarifas, né? Toda tarifa que tinha para defender o país foi extinta, e ele simplesmente quebrou a indústria nacional. Todas as bases. Vendeu indústrias estratégicas, né? Teve a Vale que foi vendida, é estratégica, etc. Então, veja, o Ciro Gomes, ele não é um gênio, Renan muito menos. Se o Ciro não é, imagina o Renan. Então, assim, cai quem quer, o golpe tá aí, cai quem quer. É aquela história, né? O Renan Santos, ele não tem nada a oferecer que não um ajuste fiscal brutal, impedindo o pobre de viver com conforto. E quando eu falo conforto, não é luxo, nem ricaria, nem nada, mas com o mínimo. O Renan, ele já falou, tem no plano de governo dele, aquele plano verde e amarelo, de que ele quer destruir os pisos constitucionais, quer desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais, ou seja, travando o avanço real desses benefícios, e ele pretende empobrecer as pessoas. Ele pretende criar um estado policial. O exemplo dele é o Bukele na segurança, que prende gente sem mandado, que impede o cara de ter um julgamento com advogado, que prende qualquer um que tenha tatuagem, prende pessoas por estereótipo, por questões físicas, por questões de pele, de cor. E ele, como economia, se inspira no Milei. Então, assim, o Ciro dizer que esse cara é um exemplo, que é alguém a ser notado, só mostra o quão patético o Ciro Gomes é e o fim trágico de um cara que poderia ter sido muito mais do que foi, ou não, dependendo do seu ponto de vista. Eu acho que, por exemplo, a Saragossa, se eu for conversar de novo com ela, ela vai dizer, não, o Ciro nunca foi nada. E eu tendo a concordar com ela. E você, também entende? Eu peço novamente que você curta e se inscreva nesse canal, ative o sino para você receber as notificações. Pix aqui, ó, minha conta Nubank, se você puder ajudar, é importante. Tem também a membresia, seja membro para receber conteúdos exclusivos, beleza? E vamos seguindo aqui, comente bastante para ajudar a impulsionar o canal. Valeu, até o próximo vídeo.